Bom dia, pessoal. Tudo bem? A propósito do dia de hoje é trabalharmos as medidas de dispersão. A gente já trabalhou as medidas de tendência central, que é média, moda e mediana. Agora a gente vai trabalhar com as medidas de dispersão. Então a gente vai entender um pouquinho o que é isso, tá? Para começar, uma definição. As medidas de dispersão servem para avaliar o grau de variabilidade ou dispersão de um conjunto de dados. Essas medidas nos permitem estabelecer comparações entre fenômenos de mesma natureza, mostrando como os valores se distribuem acima ou abaixo da medida central, nesse caso, uma média. Então, aqui duas figuras aqui, ó. A média aqui desse conjunto de dados, cada pontinho desse é um valor, tá? Então, a média é 75, é como se eu tivesse um pontinho aqui. Então, os valores, eles estão se distribuindo à esquerda e à direita desse 75, tá? Ou se quiser colocar acima e abaixo, tanto faz. Quer dizer, por exemplo, aqui que a direita deles são valores maiores e a esquerda são valores menores. Mas observe que todo o conjunto de dados aqui, ó, ele está concentrado aqui, ó. Já no segundo exemplo, eu tenho a mesma média 75, mas o conjunto de dados aqui, ó, ele está mais diluído, ele está mais disperso. Só para você entender esse exemplo aqui, ó. Vou pegar três valores, 7, 7, 7. Se eu tirar a média aritmética aqui, a média aritmética vai dar 7. Quer dizer que todos esses dados, eles não têm distância em relação ao 7. Eles não estão dispersos em relação ao 7. Tá? Agora, eu vou pegar aqui e vou fazer assim, ó, 6, 7, 8. Se você tirar a média, você vai continuar tendo a média 7. Só que observe que agora os dados, eles já têm uma certa distância da média. A média é 7, então o 6 está uma unidade abaixo, o 8 está uma unidade acima. Eu posso ainda fazer o seguinte, 5, 7 e 9. A média continua sendo 7, ok? Mas olha como é que os dados acabam ficando mais dispersos. O 5 já está mais longe do 7 do que o 6 estava, do que o próprio 7 estava. Né? A distância do 7 em relação ao 7 é 0. A distância do 6 em relação ao 7 é 1. A distância do 5 em relação ao 7 já são 2 unidades. Então, os dados eles acabam ficando mais dispersos. É essa a ideia que eu queria mostrar para vocês. Que às vezes o conjunto de dados ele pode estar mais agrupado, a gente chama de mais uniforme, ou às vezes ele pode estar mais disperso. Tá? Então, daí a gente pode dizer que esse grupo aqui ele tem uma pequena dispersão e esse tem uma segunda dispersão. Ou, desculpa, ele tem uma grande dispersão. A dispersão mede o quanto próximos uns dos outros estão os valores do grupo. Então, aqui, ó, quanto menor a dispersão, mais juntinhos eles estão. Maior a dispersão, mais distantes eles vão estar. Ok? Talvez não seja um exemplo bom, mas se você pegar a água, as moléculas da água, quando a água está no seu estado sólido, as moléculas estão mais próximas, estão menos dispersas. Quando ela está no seu estado líquido ou sólido, né, principalmente quando está no seu estado de vapor, né, ou quando vira um gás, as moléculas estão bem dispersas, ok? Bom, a gente tem três medidas de dispersão. A primeira delas é a amplitude, é a mais simples, tá? A amplitude total de um conjunto de dados é a diferença entre os valores extremos do conjunto, ou seja, a diferença entre o limite superior, que é o maior valor, e o limite inferior, que é o menor valor, ok? Então, é simplesmente o maior menos o menor valor. Então, eu tenho um conjunto de dados, e aí, para calcular a amplitude, eu preciso identificar quem é o menor valor e quem é o maior. Bom, o menor aqui parece que é 133, e o maior parece que é 1.000. Então, a diferença entre 1.000 e 133 é 867, é a nossa amplitude. Tá? A gente pode ter uma amplitude de temperatura. Você vai pegar a temperatura maior menos a temperatura menor, ok? É uma variação aqui, nesse sentido. Bom, a variância e o desvio padrão. As medidas mais utilizadas para representar a dispersão é a variância e o desvio padrão. Então, nós temos três: a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor, a variância e o desvio padrão. Tá? Aí, no caso da variância e o desvio padrão, a gente vai ter um pouquinho mais de cálculos aqui, tá? Cálculos um pouco mais elaborados, principalmente na variância. O desvio padrão é mais simples quando você consegue calcular a variância. Bom, uma dificuldade é que a variância não é expressa nas mesmas unidades dos dados originais. Por isso que existe o desvio padrão, vocês vão entender isso daqui a pouco. Bom, as simbologias podem ser, dependendo do livro, tá? Então, posso ter uma letra nossa, letra maiúscula do nosso alfabeto, letra minúscula do nosso alfabeto, e uma letra grega, tá? Mas dentre essas três, tá? Eu vou trabalhar com a variância V e o desvio padrão como DP, ok? Mas tem livro que usa S, usa essa letra grega aqui, e aí fica a critério de cada um.
Bom, dado um conjunto de dados, está esquisito, né? A variância é a medida de dispersão que mostra o quanto distante cada um desses conjuntos está do valor central, valor médio, média aritmética. Quanto menor é a variância, mais próximos os dados estão da média, mas quando maior ela é, mais os dados estão, mais os valores estão distantes da média. Então, pensa o seguinte, você vai calcular a variância, você vai achar um número, tá? Quanto menor esse número for, mais uniforme é o seu conjunto de dados, ou menos distantes ou menos dispersos são os seus dados, tá? Quanto maior for o valor da variância, mais dispersos são os seus dados. Bom, considere os valores ou os dados aqui, x1, x2, x3 até o xn. Então, são n termos, tá? De uma amostra e que x é a média aritmética desses valores. Então, eu estou chamando de x barra média aritmética, tá? O cálculo da variância amostral é dado por. Então, é uma fórmula, gente. Essa fórmula, deixa eu até apresentar aqui, ó, ela vai ter duas variações. Ela tem a variância amostral e a variância populacional. Se eu consigo anotar todos os dados, e a maioria dos nossos exemplos vão ser assim, eu vou trabalhar com a populacional. Se eu tenho um grupo e quero reduzir para um grupo menor, eu trabalho com a amostral. Mas a diferença está só no denominador. Se eu estou trabalhando, dividindo por n-1, que é o número de elementos, ou só n, tá? Mas vocês vão ver que a maioria das vezes a gente vai fazer assim. Bom, aí que está falando, né, que se ela é amostral, eu vou trabalhar com essa fórmula, se ela for populacional, eu vou trabalhar com essa fórmula. O que eu preciso entender aqui, ó? Isso daqui é a média aritmética. Então, média aritmética. Então, o que eu estou calculando aqui, a gente chama de desvio. O que seria o desvio? Distância de cada elemento e a média. Tá? Ou vou pôr diferença? Espera aí. Diferença entre cada elemento e a média. Tá? Então, ó, resumidamente, a variância ela tá? A soma ou o somatório dos quadrados dos desvios dividido pelo número de termos. Ah, professor, ficou difícil. Tá? Mas aqui, ó, você vai pegar cada termo e vai subtrair da média e vai levar ao quadrado. Vai somar todos esses termos e vai dividir pela quantidade de termos que eu tenho. Se for populacional. Se for amostral, é N-1. Mas se a gente vai ver isso nos exemplos, vai ficar bem mais claro, tá? Então, aqui, ó, um exemplo para facilitar. Porque quando a gente vê na parte teórica, parece algo extremamente complexo, mas não é não, tá? Um pouquinho de prática dá para a gente resolver. Em uma equipe de remo, os atletas possuem as seguintes alturas: 1,55, 1,70, 1,80. Qual é o valor da média e da variância da altura dessa equipe? Então, o valor da média é somar 1,70. Ah, desculpa, eu esqueci de mudar aqui, tá, gente? Aqui é 1,72 e aqui é 1,82 e aqui é 1,83. Tá? Eu mudei. Eu tinha mudado esse valor, mas esqueci de alterar no texto. Então, o primeiro passo seria somar 1,72 mais 1,82 mais 1,83 e dividir por 3. Eu achei 1,79 como média. Então, para calcular a variância, o que eu vou fazer? A fórmula, ó. Eu vou pegar cada um desses três dados, 1, 2, 3, vou calcular a diferença entre eles e a média. Então, ó, a média é 1,79. Então, o primeiro menos a média ao quadrado, mais o segundo menos a média ao quadrado, mais o terceiro menos a média ao quadrado, tudo sobre a quantidade de termos, que são 3 termos. Então, a partir disso, é só resolver contas, tá? Aqui eu até repeti, não precisava ter repetido. As diferenças aqui podem dar negativas, não tem problema nenhum, porque depois você vai levar ao quadrado. Então, eu vou levando esses termos ao quadrado, eu vou chegar a esse resultado aqui, ó, 0,0025. Então, essa é a minha variância, tá? Só um detalhe. Aqui, eu estou trabalhando com unidades medidas de metro, não é isso? Então, aqui a média está em metro. A variância vai estar em metros quadrados. E isso é um problema, tá? Para fazer algumas comparações. Daí vocês vão ver a necessidade de tirar a raiz quadrada disso. E tirando a raiz quadrada disso vai gerar o desvio padrão. Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas vamos ver aqui uma outra estratégia.
Tá certo fazer essa fórmula aqui? Tá. Eu gosto, utilizo essa fórmula? Não, eu não utilizo essa fórmula para fazer, eu uso uma tabela. Então, eu vou fazer uma solução alternativa para vocês, para ver se vocês gostam da minha ideia. O primeiro passo sempre é calcular a média aritmética, e o segundo passo é montar uma tabela. Então, aqui na primeira coluna, eu vou colocar todos os valores que eu tenho. Quais são os valores que eu tenho? 1,72, 1,82 e 1,83. Na segunda coluna, eu vou calcular o desvio, que é o quanto cada um desses dados está distante da média. Então, é só fazer esse valor menos a média, ou a média menos esse valor, tanto faz, tá? Depois eu vou levar isso ao quadrado mesmo. Então, ó, 1,72 menos 1,79, que é a média, 1,82 menos 1,79, que é a média, 1,83 menos 1,79, que é a média. Vou obter esses valores. Como alguns deles podem dar negativos, eu vou levar isso ao quadrado. Mas antes precisa ficar claro o seguinte, cada um desses valores está afastado na média. Então, esses aqui são chamados desvios, ok? Desvios simples, alguns textos, a bibliografias usam. Se eu somar esses valores aqui, ou os valores, o somatório dos desvios, sempre a resposta vai dar zero. Tem que dar zero, ok? Bom, o que eu vou fazer agora é levar cada um desses ao quadrado. Vou somar esse valor. E aí, agora, eu vou dividir esse somatório pela quantidade de termos. Nesse caso, são 3 termos. É como se eu tivesse... Eu vou até melhorar. Variância é a média aritmética do somatório dos quadrados dos desvios. Então, isso aqui é desvio, não é? Então, isso aqui é o quadrado desvio. Quando eu divido pela quantidade de termos que eu tenho aqui, eu estou dividindo por 3. São 3 termos, então a média aritmética, eu posso falar que eu estou dividindo por 3, então, na verdade, isso é a média aritmética. Então, ó, o que seria a variância? Variância é o somatório dos quadrados dos desvios. Não, é a média aritmética dos somatórios quadrados. Vou escrever isso. Ficou meio estranho, né? Então, a variância é a média aritmética do somatório dos quadrados dos desvios. Tá? Porque aqui, ó, esse valor aqui é o somatório. Somatório de quem? Dos quadrados dos desvios. E quando eu dividi por 3, eram 3 termos, deu a média aritmética. Tá? Parece difícil, mas se você montar essa tabelinha do jeito que está aqui, é só ir preenchendo os dados. Dá um pouco de trabalho. O ideal era você colocar isso numa planilha do Excel, que você faz isso rapidinho, tá? Mas hoje eu gostaria só de apresentar como é feito o cálculo e as definições, ok? Bom, desvio padrão é uma medida de dispersão, ou seja, é uma medida que indica quanto o conjunto de dados é uniforme. Quanto menor é o desvio padrão, mais uniforme ele é, tá? Então, se ele for igual a zero, quer dizer que todos os dados são iguais à média aritmética, tá? Então, quando mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. O desvio padrão é determinado pela raiz quadrada da variância. Olha que maravilha! A gente teve um trabalho danado para determinar a variância, não teve? Mas depois que você determina a variância, você tira a raiz quadrada, acha o desvio padrão. A diferença, e aí eu vou voltar aqui na tela, é por quê? Porque aqui, quando eu calculei a variância, eu estou trabalhando com os quadrados. As unidades que eu tenho de medida aqui são em metros. Aqui, na variância, é metros quadrados. A medida não é a mesma daqui, mas quando eu tiro a raiz quadrada, passa a ser. Então, eu passo a ter o desvio padrão na mesma unidade de medida. Ok? Bom, então aqui, ó, a equipe, em uma equipe de remos, os atletas possuem as seguintes alturas, aí eu copiei o exercício novamente, só que agora eu não pedi a variância, eu pedi o desvio padrão. Por que eu já deixei isso tudo aqui? Ah, por quê? Porque nós acabamos de fazer. Então, para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a média aritmética, eu preciso calcular a variância e só depois calcular o desvio padrão. Então, calcula a média aritmética primeiro, utiliza essa tabela para calcular a variância, ou aquela fórmula, eu não gosto muito da fórmula, mas existe essa possibilidade. E no final, para achar o desvio padrão, vou inserir um terceiro passo, que é calcular o desvio. Ou seja, raiz quadrada desse valor. A raiz quadrada de 0,0025 é 0,05. Ok? Se eu não tiver errado conta. Peraí que eu acho que tem um zero a mais aqui. Aqui seria 25 sobre 10.000. 2, 3, 4.
E aí aqui vai ser 5 e aqui vai ser 100. Isso mesmo. Então, um 0 a mais aqui, tá, gente? Só fazer essa correção aqui. Bom, o que é importante eu perceber, pessoal? Que o desvio padrão diz o quanto... É como se fosse algo semelhante àquela margem de erro lá, tá? A margem de erro tá ser 0,5 para a direita ou 0,5 para a esquerda. Quanto maior é a minha margem de erro, mais distantes da média eu tenho meus dados, tá? Então, ó, quanto mais próximo de 0 e 0,05 é uma boa margem de erro, porque observe que os dados estão bem próximos, ó, 1,72, 1,82, 1,83, 82 e 83 estão bem mais próximos ainda, tá? Faz com que o desvio padrão fique próximo de 0. Então, quanto mais próximo de 0, mais uniforme, mais homogêneos são os dados. Ok? Nos exercícios que a gente vai ver agora, que são, eu escolhi todos do Enem, vocês vão ver o seguinte, que não é cobrado que vocês saibam fazer todas aquelas contas, mas sim que vocês entendam que uma medida de dispersão tem a ver com a dispersão dos dados, tá? Quanto menor a variância, quanto menor o desvio padrão, mais concentrados, mais homogêneos, mais uniformes são os dados, tá? Vocês vão ver que as questões aqui que eu escolhi do Enem são todas até bem tranquilas, todas teóricas, não tem que fazer conta. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate, na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Ó, regularidade, tá? Tem a ver com homogeneidade, uniformidade. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos na prova de matemática, português e conhecimentos gerais, a média, mediana e os devidos padrões dos dois candidatos. Dados do candidato no concurso. Então, aqui eu tenho aqui as notas, eu tenho a média, observe que a média é a mesma, então agora eu procuro aquele que foi mais regular. Não é exatamente a mesma coisa, tá, gente? Mas no Enem, eu não se preocupa com a média, se preocupa com a questão do desempenho do candidato, tá? Às vezes, candidatos que acertam menos questões têm um resultado melhor, uma classificação melhor. Bom, o candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem classificado no concurso é. Então, gente, precisa fazer conta? Não. É só entender o seguinte, aquele mais regular é que tem o menor desvio padrão, tá? Então, mais regular equivale a um menor desvio padrão. Então, quanto menor o desvio padrão, mais regular ele é. Então, as medidas as médias de Marco e Paulo são iguais, porém Marco possui um menor desvio padrão, o que significa dizer que suas notas nas provas estão mais próximas da média do que as de Paulo. Assim, as notas obtidas por Marco no concurso são mais regulares. Logo, o Marco foi melhor classificado, tá? Não coloquei aqui não, mas deixa eu marcar. Marco, pois a média e a mediana são iguais. Marco, pois obteve menor desvio padrão. Letra B, tá? Bom, Enem 2010, PPL, pessoas privadas de liberdade, aquelas pessoas que estão presas, elas têm direito a fazer um Enem. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. O campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio da prova indicada pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Utilizando os dados estatísticos, o quadro, a campeã foi a equipe. Então, novamente, gente, quem que vai ser a campeã? Aquela que tem o menor desvio padrão. Quem que teve o menor desvio padrão? A equipe 3. Ok? Então, professor, mas por que você está falando que é o desvio padrão? Porque falou, um campeonato foi organizado, aqui, ó, e o tempo médio da prova pelo usuário foi de 45 minutos, né? Ele tem um momento que ele fala aqui. Deixa eu só ler de novo. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela que o tempo de participação mais se aproxima do tempo fornecido. Então, mais se aproxima do tempo fornecido. Ou seja, quanto menor o desvio padrão, mais próximo eu estou desse valor aqui, que é 45, que é o que eles querem. Bom, o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esporte de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas de atividades físicas.
realizaram 3 pesagens até o início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. Então, a primeira luta foi, tá? A primeira luta deve ocorrer entre o atleta mais regular, porque falou isso aqui, e o de menor regular. Bom, para saber quem é mais regular e quem é menor regular, eu vou buscar o desvio padrão. O desvio padrão aqui, o menor e o maior valor, o maior pelo jeito é 8,49, esse é o maior, e o menor 4,08, tá? Então, ó, esse 4,08 é o primeiro, esse 8,49 é o último. Então, é o mais regular e o menos regular. Então, a resposta seria 2 e 3. Ok? Bom, espero que tenham compreendido a proposta dessa aula e que guardem que desvio padrão, quanto menor for o seu valor, mais homogêneo, mais regular são os dados, tá? Geralmente, nas questões, não se pede para ficar calculando aquelas tabelas gigantes, principalmente se forem muitos dados. O Enem, por exemplo, não tem o hábito de pedir isso, tá? O máximo que ele pode te pedir de conta é ele te dá a variância e pede o desvio padrão. Que, como você faz isso? Só tirar a raiz quadrada da variância, tá? No mais, pessoal, fiquem com Deus, tá? Tenham um ótimo dia. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Tchau, tchau. Se cuidem.